Após a tempestade. 18. Suicídio. Ato de extrema rebeldia, reação do orgulho desmedido, vingança de alto porte que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que se demora a criatura humana. Por um minuto apenas, a revolta atira o ser no dédalo do desvario, conseguindo um tentame de desdita que se alonga por decênios lúridos de amarguras e infortúnios indescritíveis. Por uma interpretação precipitada, o amor próprio ferido arroja o homem que se deixa livrar de um problema no poço sem fundo de mais inditosas conjunturas, que somente a peso de demorados remorsos e agonias consegue vencer. Sob a constrição de injustificável ciúme, a criatura desforça-se da vida, naufragando em águas encrespadas que a afoga sem a acalmar, de cuja asfixia incessante e tormentosa não logra liberar-se. Em nome da dignidade atirada por terra, arroja-se a pessoa geniosa na covarde fuga pela estrada sem fim da cavilosa ilusão, em que carpe inconsolável o choro do arrependimento tardio. Evitando a enfermidade de alongada presença que conduzirá à morte, o impaciente antecipa o momento da libertação e, através desse gesto, escraviza-se por tempo infindável ao desespero e à dor que o afligia, agravados pela soma dos novos infortúnios infligidos à existência que lhe não compete exterminar. Temendo o sofrimento, o suicida impõe-se maior soma de aflições, no pressuposto de que o ato de cobardia encetado seria sancionado pelo apagar da consciência e pelo sono do nada. No fundo de todas as razões predisponentes para o autocídio, excetuando-se as profundas neuroses e psicoses de perseguição, as maníacos depressivas, que procedem de antigas fugas espetaculares à vida e que o espírito traz nos refolhos do ser como predisposições à repetição da falência moral, encontra-se o orgulho tentando, pela violência, solucionar questões que somente a ação contínua no bem e a sistemática confiança em Deus podem regularizar com a indispensável eficiência. Condicionado para os triunfos de fora, não se arma o homem para as conquistas interiores, cujas realizações se imunizaria para as dificuldades naturais da luta com que se encontra comprometido em prol da própria ascensão. Mudam-se as circunstâncias, alteram-se os componentes, variam as condições por piores que se apresentem mediante o concurso do tempo. A desdita sobrepõe-se à ventura, ao desaire, à alegria, ao infortúnio resignado, à esperança, quando se sabe converter os espinhos e pedrouços da estrada em flores e bênçãos. O homem está fadado à ventura e à plenitude espiritual. Não sendo autor da vida, não obstante se faça o usufrutuário, nem sempre responsável, é-lhe vedada a permissão para aniquilá-la. Rompe-lhe, pelo impulso irrefletido, a manifestação física. Jamais, porém, destrói as engrenagens profundas que lhe acionam a exteriorização orgânica. Toda investida negativa se converte em sobrecarga que deve conduzir o infrator do código de equilíbrio que vige em todo lugar. Alguns se dizem religiosos, mas desacisados costumam asseverar, refletidos, que preferem adiar o resgate,
mesmo que sejam constrangidos ulteriormente a imposições mais graves. Incapazes, no entanto, de suportar o mínimo, atribuem-se possibilidades de, após a falência, arcar com a responsabilidade de encargos maiores. Presunção vã e justificativa enganosa para desertar do dever. A si mesmos se iludem os que debandam dos compromissos para com a vida. Não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Províncias de infortúnio, regiões de sombras, enxameiam em ambos os lados da vida. Da mesma forma, prosseguem, além da morte, os estados de consciência ultrajada, de mente rebelada, de coração vencido. Em considerando a problemática das graves quão imprevisíveis desgraças decorrentes do suicídio, convém examinemos também a larga faixa dos autocidas indiretos, daqueles que precipitam a hora da desencarnação mediante os processos mais variados. São também suicidas os sexólatras inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. A vida é um poema de amor e beleza esperando por nós. Uma gota d'água transparente, uma nervura de folha, uma partícula de adubo, uma pétala perfumada, uma semente fértil, um raio de sol, o piscar de uma estrela são desafios à imaginação, à inteligência, à contemplação, à meditação, ao amor. Há, sem dúvida, agravantes e atenuantes no exame do suicídio. Todavia, seja qual for o motivo, a circunstância para o crime de retirada da vida, tal não consegue outro resultado senão o de atirar o delituoso ao encontro da vida extuante, em circunstância análoga àquela da qual pensou evadir-se, com os agravantes que não esperava defrontar. Expungem, sim, na erraticidade, em inenarráveis condições, os gravames da decisão funesta, e na terra, quando retornam em cruentas expiações, os que defraudam a sagrada concessão divina, que é o corpo plasmado para a glória e a elevação do espírito. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Ama a vida e vive com amor. Embora constrangido muitas vezes à incompreensão sob um clima de martírio e sobre um solo de cardos. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de que Jesus, na suprema humilhação da cruz, todavia, confiando em Deus, e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência, na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda.